Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos alegres, né? Porque Deus, Ele tem nos proporcionado esta alegria de podermos, estar juntamente com os irmãos, desde o propósito que nós carregamos em nosso coração e orando a Deus sobre este propósito. Deus ele nos direcionou, a estar juntamente com os irmãos. Não foi algo, bem propriamente, a escolha própria nossa, não. Foi algo que eu vinha pedindo a Deus em oração e Deus ele nos direcionou. E eu louvo a Deus, porque Ele nos deu esta oportunidade e nós vamos passar, alguns momentos até o arrebatamento da igreja junto com os irmãos, dentro desse propósito. Não sabemos do dia de amanhã, mas nós estaremos aqui, e o que for nos incumbido de estarmos ajudando, iremos fazer como Samuel: eis-me aqui, Senhor, estamos prontos. Amém, irmãos? Mas nós ficamos felizes, pela receptividade dos irmãos e louvamos a Deus, por tudo, no nome de Jesus. Queria descansar, hoje, mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Graças seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 1 ao versículo de número 6. Os irmãos encontraram, amém, irmãos? Diz-nos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos podemos sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós
Estamos diante de uma palavra que fora registrada pelo nosso amado irmão João, no seu evangelho, e que esta palavra ela testifica uma promessa incondicional da parte de Deus, pelo próprio Jesus, a vida da sua igreja. Nós vamos ver que Jesus, antes de ele ser assunto, dele subir aos céus, Jesus ele vai reunir os discípulos e Jesus ele vai lhes fazer uma promessa esta que não vai depender do homem, não vai depender da natureza, não vai depender de ninguém para que ela seja cumprida. Esta promessa, que Jesus ele vai fazer, e Jesus, melhor dizendo, ele fez esta promessa, queira o homem ou não, ela vai se cumprir. Queira a existência, ela tem toda a totalidade para se cumprir, pois foi o próprio Jesus que fez esta promessa à vida dos seus discípulos, condicionado também à vida da sua igreja. E uma coisa que nós observamos nesta palavra, no Evangelho de número 14, nós vamos ver que Jesus ele vai observar que os seus discípulos, com toda a certeza, eles sabendo que Jesus ele seria assunto ao céu, nós vamos ver que vai existir na vida dos discípulos e vai existir na vida daqueles que acompanhavam Jesus, que serviam Jesus. Nós vamos ver bem propriamente a vida dos discípulos. Passou a existir uma grande preocupação, passou a existir um grande anseio por parte da vida deles, e com certeza eles já estavam preocupados, atônitos, perplexos diante da situação. E quem não fica? Quem caminhou com Jesus no espaço de 3 anos e meio, viu os milagres, acompanhou os sinais, as maravilhas, mediante a pregação dos ensinamentos que Jesus ele realizava por toda a terra, Samaria, a Judéia, e nós vamos ver Jerusalém. Nós vamos ver que eles estavam acostumados, eles estavam já tinham uma certa afinidade com os trabalhos que Jesus ele vinha realizando, acompanhando Jesus, servindo Jesus. E eles jamais imaginavam o retorno de Jesus aos céus, pois isso, claro e evidentemente, que trouxe para a vida, bem propriamente dos discípulos, um grande espanto, não
né, por parte, mas por saber que Jesus ele não estaria mais no meio deles, algumas situações que eram somente evidenciadas por meio do próprio Jesus, e nós vamos ver que uma certa feita Jesus ele não estava juntamente com os discípulos, mas nós vamos ver que eles vão se sentir atemorizados, pois vai aparecer um menino, uma pessoa endemoniada, aleluia, e eles não vão conseguir, né, expulsar aquele mal, e eles vão correr até Jesus e dizer: Senhor, por que, aleluia, quando o Senhor repreende, quando o Senhor fala, né, nós vamos ver que eles te obedecem, mas nós, Senhor, nós lutamos, oramos e nada nós conseguimos. Jesus vai dizer: olha, existem casta de demônios que não são só repreendidos somente, aleluia, pela imposição, né, pela impulsão da oração, não, aleluia, mas tem castas de demônios que eles devem ser expulsos através de jejum e oração. Jesus estava ensinando eles, porque quem sabe, irmãos, eles ainda não haviam atravessado essa dificuldade na sua vida, e eu quero entender juntamente com os irmãos que a preocupação, aleluia, dos discípulos, né, seriam basicamente através de situações que eles não ainda haviam evidenciado, e eles ainda não se sentiam acostumados, né, com a ausência de Jesus, ao ponto de Jesus ele ser assunto ao céu. Mas nós vamos ver que quando Jesus ele vai olhar para os seus discípulos, Jesus ele vai ver que os discípulos eles estavam atemorizados, os discípulos eles estavam com a sua autoestima baixa, os discípulos eles estavam, né, nós vamos entre aspas dizendo, eles estavam tristes porque Jesus ele já estava anunciando a sua volta, o seu retorno ao céu. E nós vamos ver que Jesus ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, aleluia, eu serei assunto ao céu, eu preciso retornar ao céu, a minha missão foi cumprida, aleluia, o que o meu Pai, aleluia, desde o projeto que me enviou até aqui, eu estabeleci o que Ele me ordenou, mas eu necessito, e eu serei assunto ao céu. Mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou retornar, e Jesus ele vai além, aleluia, disso. Jesus ele vai fazer uma promessa ainda mais, dizer: olha, vocês não irão estar órfãos, mas eu vou rogar o Pai que envie o Espírito Santo Consolador para que possa estar convosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, podemos entender por meio desta palavra a preocupação dos discípulos, porque nós não podemos fazer julgamentos, nós não podemos deixar de entender a posição também dos discípulos, porque eu entendo que se fosse com nós, também não seria diferente. Se fosse comigo, se fosse com você, diante da primeira instância, aleluia, sem compreender algumas coisas que somente o tempo é capaz de nos fazer compreender, eu creio que nós estaríamos, aleluia, na mesma posição que os discípulos eles se encontraram. Mas nós vamos ver, irmãos, e aqui também nós aprendemos
que nós estamos diante, aleluias, de alguém, aleluias, que desde o seu ministério, aleluias, ele assumiu a posição que o seu pai o colocou, aleluias, de ser o general do general. Aleluia, nós vamos ver que Jesus, ele se colocou na posição que o seu pai havia o ordenado, aleluia, para trazer uma edificação, uma vida da raça humana que havia se perdido por meio do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa nós vamos ver aqui também, que Jesus, ele vai compreender a posição dos discípulos. Jesus, ele vai compreender, aleluia, a situação, aleluia, que os discípulos eles estavam enfrentando naquele exato momento, em saber que Jesus, ele seria alvo, aleluia, para o retorno ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa, irmãos, que nós podemos, aleluia, testificar aqui pela palavra do Senhor, aleluia, que Jesus, ele jamais, aleluia, iria, aleluia, ser assunto ao céu. Jesus, aleluia, ele jamais iria deixar, aleluia, o seu povo. Jesus, ele jamais iria deixar os seus discípulos à mercê da sorte, aleluia, sem antes, aleluia, de ser assunto ao céu, trazer esse ensinamento para as suas vidas e trazer para a sua vida, aleluia, uma promessa que não estava condicionada e não está condicionada à vida do homem, aleluia, para que o homem, pelo seu próprio esforço, aleluia, ele possa, aleluia, ter a razão para o cumprimento desta promessa, não, aleluia, mas esta promessa, ela foi condicionada pelo próprio Jesus, não depende do homem, não vai depender da igreja, não vai depender, aleluia, de ninguém, para que ela seja cumprida e estabelecida pelo próprio Deus. Não, esta promessa ela vai cumprir, porque foi o próprio Jesus quem disse que ele iria para o Pai, mas ele iria retornar, aleluia, e nos levaria para que onde ele estivesse, aleluia, nós pudéssemos estar juntamente com ele, aleluia, regozijando na presença do Senhor eternamente lá na glória. Então não depende de ninguém, aleluia, não depende do homem, aleluia, não vai depender, aleluia, da natureza, não vai depender do tempo, não, aleluia, esta promessa foi o próprio Jesus que disse, e ele vai voltar. E é por isso, irmãos, que os discípulos, aleluia, eles entenderam, aleluia, o propósito de Deus. Foi por isso que, aleluia, os discípulos, e depois que Jesus, aleluia, ele discursou esse ensinamento profético para a vida deles, eles compreenderam, aleluia, que era necessário, aleluia, o retorno de Jesus aos céus, aleluia, para cumprimento da palavra do Senhor, para cumprimento, aleluia, da palavra do nosso Deus, aleluia, e que, aleluia, um dia, aleluia, ele retornaria novamente, aleluia, no arrebatamento da igreja, e nos levaria para que onde, aleluia, ele estiver, a sua igreja vai poder estar também e regozijar eternamente com ele lá na glória. Então nós vemos que há momentos na nossa vida, e tanto é que nós vamos observar que os discípulos, eles estavam tão
fora de si, que nós vamos ver. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Nós vamos ver, irmãos, que os discípulos, eles estavam tão para baixo, e eu posso dizer para os irmãos com toda a propriedade que a gente passa por essas situações, nós passamos por algumas tristezas que nós não queremos passar, e que muitas das vezes nos leva a ficarmos fora da nossa consciência espiritual, como os discípulos aqui, eles se encontraram. Tanto tempo que Tomé caminhou com o Senhor, e Jesus explicando para eles: olha, eu preciso retornar ao Pai, a minha missão, ela foi cumprida. Olha, vocês já leram na Escritura, né, que o Filho do Homem, ele iria morrer, mas ao terceiro dia, Deus Pai o iria ressuscitar, e ele retornaria. Isso é bíblico, vocês sabem. Mas, por eles saberem, irmãos, que Jesus, ele seria assunto aos céus, e o que estava na mente dos discípulos, diante da sua visão, era só o que se passava na sua mente. O que nós vamos fazer sem Jesus do nosso lado? O que nós vamos fazer sem o nosso mestre do nosso lado? Foi ele que, quando lá em alto mar a embarcação estava sendo açoitada, foi ele que apareceu e disse: vento, aquieta-te, mar. E o mar obedeceu. Foi ele que repreendeu o endemoniado de Gadareno. Foi ele que transformou água em vinho. E o que será de nós? O que se passava na mente dos discípulos era apenas, irmãos, o sentimento que eles estavam tendo naquele momento de não poderem contar com Jesus fisicamente diante da sua trajetória. E Jesus, ele vendo os discípulos naquela situação, Jesus, ele vai dizer: olha, meus amados irmãos, meus discípulos, né, obreiros do Senhor, não se turbe o vosso coração. Está na Bíblia, está escrito na Escritura, que é necessário o Filho do Homem ele retornar, aleluias, novamente aos céus, mas eu vou voltar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E nós vamos ver, irmãos, que, aleluia, Jesus, ele vai dizer, aí Tomé, ele vai: Senhor, para onde nós iremos? Se nós não conhecemos o caminho, se nós não sabemos qual o caminho que nós estamos, Jesus vai dizer: Tomé, tu estás comigo há tanto tempo,
Andaste comigo há tanto tempo, Tomé, e tu dizes que não conheces o caminho. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Tomé. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, é necessário passar por mim para chegar ao Pai. É necessário passar por mim, Tomé, porque, aleluia, eu sou o mediador entre Deus e o homem, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Tomé. Aleluias. E nós vamos ver, irmãos, que conosco, aleluias, também não é diferente. Aleluias, há situações nas nossas vidas que, aleluias, parece que a nossa visão, aleluias, ela só foca diante da situação, aleluia, que nós estamos atravessando. Parece que só foca diante da situação que nós não queremos passar. Aleluia, parece que só foca diante da situação que nós jamais queremos passar e que nós jamais imaginaríamos que nós iríamos passar por ela. Mas a obra de Deus, o servir a Deus, já é um privilégio muito grande para nós, porque nós não tínhamos este privilégio, nós não tínhamos esta condição, nós não tínhamos este direito. Foi por isso que ele veio, aleluia, através de, aleluia, uma missão ordenada pelo seu Pai, aleluia, que o enviou a esta baixa terra, aleluia, para morrer, aleluia, no meu lugar, no teu lugar, aleluia, e nos dá o direito, aleluia, de, aleluia, sermos, aleluia, participantes, de sermos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus, aleluia, de termos o direito de podermos novamente sentir a tua presença. É um privilégio para nós, irmãos, aleluia, que nós não tínhamos esse direito, nós não tínhamos essa condição, e ele veio, aleluia, pela infinita misericórdia do Senhor, ele nos deu esse direito, aleluia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou perfeitamente diante da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fico observando, aleluia, que parece nos irmãos, aleluia, que uma coisa, aleluia, que quando nós estamos vivenciando essa situação na nossa vida, parece que a cada dia as coisas elas puxa, aleluia, para centralizar a nossa visão, aleluia, a cada dia mais diante dessa situação, mesmo nós sabendo e conhecendo, aleluia, e conhecendo verdadeiramente, aleluia, as promessas de Deus na nossa vida, e muitas das vezes nós queremos e nos encontramos como Tomé se encontrou aqui, não queremos olhar, aleluia, e saber, não, o Senhor, ele nos fez uma promessa, aleluia, que não está condicionada a nenhuma, aleluia, posição humana, não está condicionada à natureza, não está condicionada ao mundo, mas está condicionada ao próprio Deus, e ela vai se cumprir, querendo o mundo ou não, querendo a natureza ou não, querendo o homem ou não, ela vai se cumprir. Jesus, ele vai voltar para nos levar um dia. Louvado seja o nome do Senhor, e tenhamos a certeza de uma coisa, que ele vai voltar. Breve ele vai voltar, ainda que muitos o dão, aleluia, por tardia, mas esta promessa ela vai se cumprir, porque ela não está condicionada, aleluia, a se cumprir por meio, aleluia, de um esforço humano, mas está condicionada ao próprio Deus que fez a promessa por Cristo Jesus. Você pode levantar a sua mão comigo,
aleluia, e dizer: Senhor, eu te agradeço, aleluia, por ter me feito esta promessa. Senhor, eu te agradeço, ainda que o mundo, ainda, Senhor, que as intempéries desta vida, ainda, Senhor, que as lutas, elas se levantam e tentam me puxar, tentam, aleluia, me fazer, aleluia, estagnar a minha visão diante daquilo, Senhor, que não está condicionada à sua promessa, mas está condicionada ao meu fracasso. Mas nesta noite, Senhor, aleluia, eu entendo que o Senhor nos fizera esta promessa, porque o Senhor quer que nós estejamos um dia ao teu lado para regozijarmos firmemente, juntamente com o Senhor lá na glória, e podermos cantar o hino da vitória na pessoa bendita do Senhor. E aí nós vamos ver o escritor aos Hebreus, ele testificando isso, que Jesus, ele disse: olha, meus discípulos, retenhamos firmes a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe, irmãos, satisfação maior do que nós entendermos que nesta vida, assim como os discípulos passaram, é necessário nós continuarmos firmes e entendermos que a missão que o mundo, que os desvaneios desta vida, as lutas, elas se levantam para nos afastar desta promessa, se levantam para disseminar as nossas forças, se levanta para que a obra de Deus, ela não caminha perfeitamente por intermédio de nós, não seja retribuída por nós mesmos a alegria que Jesus, ele nos deu de podermos servir a Ele, de podermos testificar, aleluia, que Ele é bom e que eterna é a sua misericórdia e a sua bondade. Então nós vamos ver que, aleluia, Jesus, ele vai levantar a autoestima dos discípulos. Sabe, quando nós encontramos alguma pessoa, quando ela se encontra triste, solitária, sozinha, né? Parece que você olha para ela, você não consegue ver, aleluia, ela com os seus pés pisados no chão. Parece que ela está vegetando por causa da situação que ela está vivendo. E aí você sente e você é impulsionada por Deus para você chegar, aleluia, e começar a conversar com esta pessoa, e você começa a dialogar com ela, aleluia, e você, aleluia, Deus ele vai te dando graça, Deus ele vai te dando autoridade, Deus ele vai te dando virtude, e você consegue, aleluia, por intermédio, aleluia, da ação do Espírito na tua vida, você consegue, aleluia, entender aquela pessoa, e Deus ele vai trabalhando, aleluia, Deus ele vai colocando palavras na sua boca, aleluia, e aquela pessoa começa
aleluia, a dialogar com você, a contar os seus problemas. Aquela pessoa confia em você e começa, aleluia, a contar os seus dilemas, e você vai aplicando ali, aleluia, uma palavra que vai restaurar, que vai edificar a vida daquela pessoa, aleluia. E quando você termina o diálogo e que você observa que aquela pessoa, ela já não está mais com seu semblante caído, aleluia, com seu semblante para baixo, mas a pessoa, ela se encontra agora com seu semblante, aleluia, enriquecido, porque Jesus, aleluia, começou a fazer a obra, aleluia, por meio, aleluia, das palavras do diálogo que você trouxe para com a vida daquela pessoa. E nós vamos ver que o mesmo aconteceu aqui. Jesus, ele percebendo que os discípulos, eles estavam, aleluia, cabisbaixos, estavam atemorizados, Jesus, ele começou a dialogar, a dizer aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai. Pode ter certeza de uma coisa, que vocês não vão estar órfãos, aleluia, que vocês não vão estar sem a minha presença, que vocês não vão sentir mais alegria, aleluia, esse Deus na vossa vida. Não, pode ter certeza de uma coisa, que a primeira coisa, que quando eu chegar lá no céu, adiante de meu Pai, eu vou rogar Ele e dizer: Pai, a minha igreja, aleluia, os meus obreiros, eles não podem estar e se encontrar órfãos da minha presença. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor envie o Espírito Santo, aleluia, o Consolador, aleluia, envia Ele para que Ele possa estar, aleluia, juntamente com o meu povo, com a minha igreja que foi fundada lá na cruz, que foi estabelecida diante do teu propósito, aleluia, envia Ele, Pai, para que eles possam se sentir consolados, para que eles possam, Senhor, ter vigor para continuar a boa obra que eu iniciei, que eu comecei, e eles entender que a continuação desta obra será por meio deles, porque eles farão obras maiores que eu fiz ainda quando eu estava lá na terra. E é isto que Jesus, ele quer para nós, irmãos. Que nós não venhamos estar atemorizados, que nós venhamos estar estabelecidos nesta promessa, que nós possamos com alegria, todos os dias saber: olha, por mais que você esteja passando, aleluia, o dia mais terrível na sua vida, mas, aleluia, não deixe com que, aleluia, este dia terrível, não deixe com que, aleluia, esta dificuldade na sua vida venha se sobrepor, aleluia, a sua fé, aleluia, e te fazer ofuscar a permanência, aleluia, da confiança, aleluia, diante desta promessa. Não, aleluia, mas venha ser persistente, ter a confiança, aleluia, e entender, aleluia, que você está passando pelo dia mau, está, que as coisas não caminham bem, e não caminha, aleluia, que as coisas não estão caminhando da forma que muitas das vezes nós queremos e que nós pensamos, aleluia, mas vamos viver um dia após o outro e entender, aleluia, que esta promessa ela vai se cumprir, que Jesus ele vai voltar, aleluia, para buscar-nos, aleluia, e nos levar para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, aleluia, nós vamos estar juntamente com Ele e nós vamos cear, nós vamos glorificar, nós vamos bendizer o nome dEle, e lá, aleluia, nós não iremos passar, aleluia, por mais dificuldade que nós passamos aqui, não, mas nós iremos regozijar na presença do Senhor. Devemos reter esta confiança. Quando o escritor ele diz: retenhamos
É você assegurar. É você, aleluia, ter certeza. É você, aleluia, bem dizer. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós que somos a igreja do Senhor, irmãos, para finalizarmos, nós devemos continuar tendo esta certeza. Ainda que muitas das vezes nós não ouvimos constantemente nos nossos dias atuais as pregações falando acerca do arrebatamento da igreja. Nós não ouvimos mais pregações falando acerca que o inferno existe e que é real. Ainda que nós não ouvimos nos nossos dias atuais que nós devemos, permanecermos firmes, porque Jesus ele está voltando. Não ouvimos mais como nós ouvíamos há um tempo atrás. E parece-nos que, aleluia, diante da situação que a igreja ela atravessa, diante da sua caminhada, é como se nós fôssemos a nação de Israel há um tempo atrás. Eu estava sentado aqui, estava ouvindo, aleluia, os irmãos, e estava meditando e pensando, aleluia, desde quando o Senhor chamou Moisés e disse: olha, Moisés, você vai ser usado por mim, você vai descer lá no Egito, você vai, aleluia, vou resgatar o meu povo com meu braço forte. E nós vamos ver que o Senhor lhe prepara tudo, usa Moisés. O povo sai do Egito. A primeira instância, a primeira evidência da provação na vida do povo, que foi o Mar Vermelho, nós vamos ver que o povo, ele já começa a murmurar, irmãos, e o povo já dá, aleluia, a entender que a sua visão não estava focada exatamente na promessa, no que Deus havia falado para a vida deles, não. Quando o Mar Vermelho se apresentou, nós vamos ver que o povo já foi logo dizer: Moisés, tu nos tiraste da terra do Egito para nós morrermos aqui diante do mar. Vamos voltar, Moisés. Mas o que fez o povo entender, irmãos, que a sua visão deveria estar estabelecida diante do mar, sendo que o próprio Deus havia, não dá para entender. Se nós formos observar, não dá para entender. É por isso que é somente Deus que entende, aleluia, a mente humana. É somente Deus que tem um poder, aleluia, de transformar. É somente Deus que tem um poder de fazer. Porque a mente humana, aleluia, o humano não consegue compreender, porque nós não tem nexo, aleluia. Deus ele fez a promessa à nação e diz: olha, eu vou tirar vocês com meu braço forte, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Não precisaria o povo se preocupar com nada, era somente eles obedecer, dizer: não, o Mar Vermelho está diante de nós, Moisés, mas o mesmo Deus que nos tirou da terra do Egito vai ser o mesmo Deus que vai nos fazer passar o Mar Vermelho, aleluia. E nós entendemos, irmãos,
perfeitamente isto. É por isso que o escritor ele diz, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia, o mundo, o diabo, aleluia, os levantes desta vida, aleluia, o que muitas das vezes nós não queremos passar, que nós passamos, só tem a missão de fazer isso, irmãos. Fazer, aleluia, ofuscar diante de nós que nós temos um propósito, que nós temos, aleluia, algo a estarmos conquistando, que nós temos algo, aleluia, a estarmos herdando pela frente, mas para nós herdarmos, para nós conquistarmos, nós precisamos estar com a nossa visão, aleluia, focada, aleluia, e direcionada no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, para nós alcançarmos esta promessa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o povo de Israel tivesse, aleluia, focado nesta promessa, garanto para os irmãos que biblicamente eles não estariam vivendo o que eles estão vivendo hoje. Por que não? Porque eles teriam alcançado em Deus a promessa. Quem somente herdou, quem somente reteu, aleluia, a promessa da perseverança, só foi somente Josué e Caleb, aleluia, que perseveraram firmes, aleluia, ficaram firmes no Senhor, ficaram firmes na promessa e herdaram uma promessa, aleluia, que Deus havia, aleluia, prometido a ele. Mas nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele também nos fez uma promessa, e esta promessa, aleluia, ela vai se cumprir, aleluia, e nós devemos estar estabelecidos nela, devemos estar focados nela, aleluia. Se alguma razão, aleluia, quer que ela seja boa ou não, na nossa vida tem se levantado, se for boa, aleluia, estiver direcionada para nós herdarmos esta promessa, aleluia, e nos fazer alcançar as mansões celestiais, irmãos, aleluia, nota 10, parabéns para nós. Mas se não for coisa, aleluia, que vai nos fazer, aleluia, sentirmos almejados e privilegiados por Deus, aleluia, para alcançarmos a promessa, repreendamos no nome de Jesus, vamos continuar firmes com o nosso pé no chão, aleluia, e visarmos a promessa que Jesus ele nos fez, aleluia, que nós estaríamos e vamos estar com ele um dia, aleluia, regozijando, sentado ao lado da mesa, e ele mesmo vai nos servir, porque nós iremos alcançar esta promessa em Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem, aleluia, nos dado, Senhor, ó Pai, mais um direcionamento diante das nossas vidas. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que mesmo que as lutas, que as dificuldades, aleluia, que as tristezas, que os desvaneios desta vida têm se levantado, mas nós não devemos, aleluia, deixarmos de olhar para a promessa que o Senhor nos fez, pois o Senhor é a nossa promessa. O Senhor, aleluia, é a nossa promessa, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, aleluia, e nós, ó Pai, aleluia, buscamos o Senhor nesta noite força, buscamos o Senhor nesta noite perseverança, buscamos o Senhor nesta noite a vivificação
diante da nossa vida, porque o Senhor, ó Deus, tem nos prometido, e nós, ó Pai, no teu nome, aleluia, alcançaremos, ó Pai, a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo, continua nos fortificando, é o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Agradecemos o Senhor pelo privilégio e a oportunidade de te servir, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.